Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo por aqui. Eu sou a Kelly e hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre como você pode preparar os seus clientes para sua compra. Isso mesmo, para você realizar uma venda, para você fechar uma venda, um pedido de doces, você tem que estar preparando o seu cliente, mostrando para ele um monte de coisas que eu vou estar explicando aqui para vocês, que eu vou estar colocando aqui para você, para te ajudar a fechar essa venda e para te ajudar a vender muitos doces, muitos brigadeiros, que é o nosso objetivo por aqui. Se você é novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever para receber todo esse conteúdo de venda, de produção de brigadeiro, de confeitaria, que eu trago toda semana para vocês. Se você gostar desse assunto, já deixa o seu like, não esquece, que é muito importante para mim. Então vamos já começando com o assunto de como que você pode estar preparando o seu cliente para compra, para realizar a venda para ele. Um dos primeiros motivos e o que você deve fazer para estar preparando o seu cliente para compra é estar mostrando para ele tudo o que você vai ter para vender. Você já se organizar previamente, você já ter especificado tudo o que você vai ter para vender naquela data específica ou naquela ocasião que vai ser específica para o seu cliente. Como assim? Então, antes que você tenha uma data que vai se aproximar, que você vai ter algum produto para vender, ou até mesmo se o seu cliente tem algum evento, que você sabe que ele vai fazer o evento, e você tem algum produto que atende àquela necessidade dele, é legal você ir mostrando tudo isso e se preparar para então estar apresentando esse produto para o teu cliente. Então, como que você vai fazer? Então, primeiro, o legal é você primeiro saber especificamente o que vai ser tratado aquela data. Primeiro é você fazer o seu cardápio, especificar no seu cardápio tudo que você pode ter para apresentar para o seu cliente para venda. Então, você vai especificar nesse cardápio, você vai se organizar quanto a quais doces você vai apresentar, que sabores você vai ter, quais vão ser os formatos, que valor você vai cobrar, se você vai cobrar unitário, ou você vai cobrar por caixinha, ou você vai cobrar por cento de doce, como que você vai fazer a forma de venda especificamente em formato de valor para esse cliente entender. Depois que você especificou tudo isso, que você já sabe bem certinho quais produtos vão ser, quais vão ser os sabores, quais vão ser as formas que você vai apresentar o valor para ele, você também tem que pensar em como vai ser as formas de pagamento para o fechamento dessa compra. Então, se você vai fazer um brigadeiro, como que o teu cliente pode te pagar? Especifica também e pensa nisso antes de anunciar a venda para o teu cliente já saber e para você se programar. Vai ter maquininha de cartão? Vai ser pelo Pix? Vai ser por transferência? Vai ser só no dinheiro? Então, pensa em tudo isso antes de anunciar esse produto para venda. Então, primeiro, antes de você preparar o seu cliente para venda, você tem que estar preparada para estar realizando essa venda para o seu cliente. Então, antes mesmo de tudo isso acontecer, você se prepara quanto a produto, preço, forma de pagamento. Depois que tudo isso estiver muito bem preparado, que você já decidiu tudo, então é hora de você divulgar para o seu cliente o teu cardápio e as tuas formas que você vai apresentar o produto. Então, vamos supor que você está se preparando para o Natal ou para a Páscoa. Então, quais vão ser os seus produtos que você vai vender? Qual vai ser a data que você vai estar estipulando essa venda? Que você vai estar aceitando pedidos até qual data para realizar a venda. Um parênteses que eu faço aqui em relação ao seu cardápio, o que eu já deixo de dica e experiência própria que eu já passei, questão de você realizar um cardápio. O que é legal você fazer no seu cardápio para você preparar o seu cliente para venda e quando realizar aquela venda, você não ficar na pior. Como assim? Muitas vezes você vai acabar fazendo um cardápio muito extenso. Esse cardápio muito extenso, essa quantidade de produtos e sabores muito grande, vai acabar confundindo o seu cliente e pode que ele acaba não escolhendo nada no seu cardápio de tanta opção que você colocou ali.
Então, uma dica que dá muito certo é você ter um cardápio bem enxuto, um cardápio com menos sabores e menos produtos. Vai facilitar o teu cliente, vai facilitar a escolha do produto pelo seu cliente. E para você vai ser melhor por quê? Porque se você tem um cardápio muito amplo, a demanda de estoque e de produção vai ter que ser maior também. Então, se você tem esse cardápio mais enxuto, esse cardápio mais clean, você vai facilitar a sua produção, a sua entrega, tudo que vai ter em relação à produção dos seus doces para a entrega no dia do seu cliente. Então, faça um cardápio bem mais enxuto para facilitar, tanto para você na hora de produzir e entregar o seu doce, quanto para o seu cliente na hora dele estar escolhendo o produto para fechar a venda com você. Depois que você tem especificado tudo que vai ir então no seu cardápio, quais vão ser os produtos que você vai estar vendendo naquela ocasião, então você vai se preparar para divulgar isso, para estar anunciando isso para os seus possíveis compradores. Então, como que você vai fazer isso de uma maneira que converta em vendas? Você vai anunciar antes dessa data, dessa ocasião chegar. Um mês antes está ótimo, 2 semanas antes dessa ocasião, melhor ainda. O que acontece? Todo esse período de anúncio que você vai estar divulgando, que você vai estar mostrando para o seu cliente quais são os produtos que você vai apresentar naquela data, que você vai ter disponível para a pessoa estar presenteando ou a pessoa estar aproveitando aquele produto da sua confeitaria. Então, é legal você fazer isso, essa forma de divulgação. E num primeiro momento, por exemplo, se você fizer isso um mês antes, você não vai ter resultado, não vai ter fechamento de venda antes desse prazo final de 1 semana. Pode ter alguma venda? Pode, mas eu já adianto para você que é muito difícil as pessoas comprarem muito antecipadamente do prazo de entrega do pedido. Normalmente as pessoas deixam para a última hora mesmo. Então, o que você vai fazer? O seu papel nesse momento é estar preparando a pessoa para venda. Então, você vai estar mostrando o seu produto, você vai estar divulgando, você vai estar falando especificações de cada produto, de cada sabor, como é feito. Você vai preparar realmente aquele cliente para quando chegar mais perto da data, ele já estiver pronto para compra. Ele já estiver com a imagem do seu produto, ele já sabe bem certinho, ele já tem definido na cabeça dele que vai ser a opção do seu produto que ele vai querer optar para estar comemorando aquela ocasião. Então, essa parte de divulgação você vai fazer antecipadamente, para o teu cliente também se antecipar em estar conhecendo o teu produto, conhecendo tudo que você vai ter para aquela data que está se aproximando, para aquela ocasião que ele vai precisar. Uma coisa muito legal que você pode fazer também é você estar colocando uma contagem regressiva de quando os seus pedidos vão fechar. Por que isso? E por que também que você pode estar adiantando isso quanto ao fechamento dos seus pedidos? É muito bom você ter uma média de tempo de quanto você leva para fazer o produto que você está apresentando. Se você vai, por exemplo, apresentar um brigadeiro, qual é a média de tempo que você consegue finalizar um brigadeiro? Para você ter uma estimativa de quantos brigadeiros você consegue fazer até a data que o teu cliente pediu. Por que isso? É muito bom você ter isso, porque vai chegar o dia da entrega e se você pegar muitos pedidos, você vai acabar não atendendo bem todos os seus clientes e talvez você não entregue um produto tão bom quanto você poderia ter entregue por ter esse excesso de pedidos e não ter se organizado antes. Então, ter essa contagem regressiva para os seus clientes se programarem para fazer o pedido com você, quanto você se organizar para saber quantos pedidos você vai ter, quantas pessoas você consegue atender. E se é a sua primeira vez em alguma ocasião e você não sabe ao certo quantos pedidos você vai conseguir atender, é melhor que você pegue menos pedidos para atender muito bem aqueles clientes que você está dedicada a atender, do que você saturar a sua agenda e não atender ou atender mais ou menos os clientes que você
se dispôs a fazer o produto. Então, ter essa questão de você saber qual é a sua capacidade de produção vai ajudar você a ter uma boa entrega no seu produto final. E quando você estiver nessa fase de estar preparando o seu cliente para compra, você pode estar utilizando alguns gatilhos que convertam mais na hora dele fechar o pedido. Como assim? Você pode estipular que se o teu cliente fechar um pedido com antecedência com você, você pode estar dando um maior desconto para esse cliente se ele fechar e pagar antes da data. Vou abrir um parênteses aqui nessa questão, porque você pode dar esse desconto, mas lembre-se que você não pode sair no prejuízo quando você fornecer esse desconto, porque pode que os seus clientes, todos eles, façam antecipadamente. Isso é ótimo, mas se o seu preço estiver de acordo com esse desconto, se com o desconto, mesmo com o desconto, você não saia no prejuízo. Senão não vai adiantar nada você fazer essa antecipação de vendas, de encomendas, para você estar gerando lucro para sua empresa. Então, antes de você divulgar que você tem algum desconto para compras antecipadas, então lembra de fazer a precificação correta para você não sair no prejuízo. E você só vai fechar a compra desses clientes que fizeram as compras antecipadamente se eles pagarem o produto antecipadamente também. Porque não adianta a pessoa encomendar de você e ela só pagar no dia, se pagar, se retirar no dia. Então, é muito importante você fazer, a pessoa não necessariamente ela tenha que te pagar todo o produto, mas pede para ela te dar um sinal, por exemplo, ela te pagar 50% do valor na hora da encomenda e os outros 50% do valor no fechamento da compra, no dia da entrega. Pode ser assim. Mas você não pode dar esse desconto para a pessoa que encomendou antecipadamente sem ela te pagar nada por isso, só simplesmente reservar com você o produto. Porque você tem que pensar, pode que aconteça algum imprevisto, essa pessoa acaba não levando o produto para casa, dá algum imprevisto e ela não vai poder pegar ou simplesmente não quis mais, não vai mais te dar satisfação. Então, tudo isso, se ela se comprometer com você, te dar o dinheiro, te dar uma parte do dinheiro, num primeiro momento, ela vai se comprometer mais com o seu serviço, com o seu trabalho, do que se simplesmente ela só falar, só reservar com você o pedido do seu doce. E para você também preparar os seus clientes para converter em vendas, é você não fugir do que você tinha planejado. No primeiro momento, lá no início do vídeo, eu comentei com você que você devia ter um planejamento do seu cardápio, dos sabores e dos valores que você iria estar fazendo e colocando à disposição do seu cliente. Então, esse cardápio eu sugiro que você não altere até o término dessa ocasião que você está se preparando para realizar as vendas. Por quê? Porque os seus clientes também estão se preparando, também estão tendo na cabeça tudo isso que você está colocando, que você está expondo para eles em forma de divulgação. E se você acaba cedendo aos seus clientes em fazer um sabor diferente, em fazer um formato diferente para um e para outro, quando você vai ver no fim, se você acabar cedendo, se você acabar fugindo do seu plano que você estipulou no início do seu preparo, para preparar tanto você quanto os seus clientes para fazer essas vendas, você vai acabar se perdendo e você vai acabar não entendendo mais como que você fez, o que você falou. Uma coisa é você lembrar na hora que você está falando com a pessoa e outra coisa é você lembrar 1, 2 semanas depois. Então, é legal você não fugir do plano, não fugir do que você já tinha planejado, para você não causar nenhum transtorno e para você não dificultar para você mesmo a realização e a entrega desses produtos. E quando você estiver anotando os pedidos, quando você estiver fechando os pedidos que o seu cliente já está a fim de comprar, ele já está falando com você, já está completando a compra, é legal você manter todos os pedidos para aquela ocasião só em um lugar. Então, pega uma agenda e anota só em um lugar. Por quê? Porque às vezes a gente vai anotar num caderno, depois pega uma agenda, depois anota no celular, depois pensa que vai lembrar de
de anotar e não anota. Então, assim, prepara um lugar, prepara uma agenda com todos os pedidos para aquela ocasião e anota somente ali. E a hora que o cliente fizer um pedido, já anota, senão você vai acabar esquecendo. Eu já esqueci de alguns pedidos que chegou em cima da hora, eu tive que tentar resolver, tentar fazer, porque esqueci, a gente acaba esquecendo, é muita coisa. Então, assim, é uma dica assim que pra mim, não abro mão de ter um lugar específico para ter as anotações dos meus pedidos, para mim não me perder e não perder nenhuma compra também, por ter esquecido ou por não saber aonde que eu tinha anotado. Então, anota somente em um lugar e não esquece de anotar. E quando você estiver anotando os seus pedidos, já finaliza. Quando você está comprando, quando você está fechando o pedido com o seu cliente, já anota tudo. Como vai ser a forma de pagamento, se você vai levar o produto até o cliente ou se ele vai vir retirar com você, já deixa tudo certo, tudo programado, para não chegar em cima da hora, no dia, e você ter que falar com um monte de pessoas ao mesmo tempo sobre entrega, sobre pagamento, porque tudo isso você poderia ter resolvido antes, na hora dele estar fechando a encomenda com você. E nada melhor do que quando você estiver preparando seus clientes para compra, você estiver muito entusiasmada, você dar o seu melhor, você preparar um ótimo produto, você realmente entregar para o seu cliente coisas boas. Porque nessas ocasiões são quando você aumenta o seu leque de clientes e os seus produtos são mais valorizados. Se você tiver esse empenho, essa dedicação, esse amor pela confeitaria que você vai estar apresentando em forma de doce, o seu cliente vai ver, vai transparecer no seu doce, que todo esse empenho que você vai estar tendo vai transparecer e o seu cliente vai perceber e vai te gerar mais vendas ainda. E essa questão de você estar preparando o seu cliente para venda é como se fosse você estar plantando para depois colher. Então tem a parte de você plantar, de você regar, e é tudo isso que eu venho falando para você nesse vídeo. É você fazer a divulgação, é você preparar o seu produto, é você preparar o cliente, é você preparar o cardápio, anotar o pedido. Tudo isso é a fase de plantar e cuidar do que você vai colher no final, que vai ser os frutos de tudo que você preparou antes, que são o resultado das suas vendas, que eu tenho certeza que se você se empenhar e se você seguir esses passos, você vai ter vendas sim. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você curtiu esse vídeo, então deixa o seu joinha e ativa as notificações. É esse sininho que tem do lado, acho que é desse lado aqui, é esse sininho. Então aperta no sininho que o YouTube vai avisar você toda vez que tem vídeo novo por aqui. Eu vejo você numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais.